Meu querido, a primeira coisa que a gente vai fazer é compreender o ambiente de trabalho que a gente tem, ok? E nesse caso, nós vamos usar o Wix Studio, tá? Antes do Wix Studio, a gente teve o editor comum do Wix, tá? E a gente teve, eu vou até abrir aqui para que você possa ver, ó. Aqui eu tenho o editor comum. Na verdade, aqui é o editor X, né, que veio depois do editor comum. Isso aqui é o editor comum, tá? O editor X e o editor comum. E o primeiro editor é o que a gente chama de editor Wix, né? Só o editor Wix. Depois disso, o Wix tentou fazer o lançamento do editor X. E agora, por fim, a gente está com o Wix Studio, ok? Todas as funcionalidades de código que a gente for implementar no Wix Studio funcionam nesses outros ambientes, tanto no editor X quanto no editor Wix, tá bom? Tá aqui o editor Wix, né, comum, ele não vem com essa parte de codificação aqui aberta, a gente precisa, na verdade, ativar ela, né? No editor X isso também acontece, se você desativar aqui a parte de codificação, você não tem a parte de codificação, e no Wix Studio isso é diferente, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um novo site aqui. Eu vou levar em conta que você sabe criar uma conta no Wix, tá? Wix.com, criar uma conta. E a gente vai criar com o Wix Studio. Começar com tela em branco, tá? Ele vai fazer o processo para a gente de criar o nosso site, bem facinho, e a gente vai começar a trabalhar nele. Vamos se ambientar agora onde que a gente bota código, como é que estão organizados os painéis e os principais conceitos aí para que você não se perca durante esse uso. E se você já está familiarizado, muito bem, tá? De repente assistir a aula pode te ajudar aí a perceber novos conceitos que você não conhecia. Então a gente tem aqui uma seção, um cabeçalho com menu, tá? Que já vem aqui com business name, tá? A gente só vai trocar aqui por curso de programação, certo? É isso, e vamos fechar aqui as abas, vai fazer um reconhecimento geral. Então tá aqui o nosso canvas principal, tá? Nesse canvas principal a gente consegue alterar a visualização entre tablet e mobile, tá? E trabalhar dentro dessas estruturas aqui. Aqui à direita, né, nós temos a nossa barra de ferramentas, que ela sempre se refere ao objeto selecionado, e quando nada está selecionado, ela se refere à página, ok? Aqui ó, existem processos de interatividade, tipo animações, ok? Tranquilos de trabalhar. Aqui processos de edição. Então se a gente ver aqui mais à esquerda, nesse mais nós temos a adição de componentes de página para criação de layouts e também componentes que conversam com CMS, com alguns aplicativos do Wix, ok? Tipo aqui, ó, separado, blog, loja, agendamentos, isso aqui são aplicativos do Wix, e CMS é a referência que o Wix faz ao sistema de gerenciamento de dados, ok? Então, é só para a gente ficar de olho nisso aí. Aqui abaixo estão, ó, organizadas as camadas. Você vê que a gente tem um cabeçalho, né? E dentro desse cabeçalho nós temos aqueles componentes ali. Deixa eu abrir aqui para o desktop, ó. Se eu selecionar cabeçalho ali, ele seleciona ali, ó, o menu. Então por aqui é bem fácil, ó. São objetos empilhados. Tá aqui o rodapé, e dentro do rodapé um parágrafo, bem tranquilo, né? As camadas, aqui estão as páginas, a gente só tem uma home. Aqui, né, a seção master, na verdade, a gente pode desenvolver aqui vários cabeçalhos, ó, adicionar cabeçalhos, vários cabeçalhos e escolher qual que a gente vai usar, certo? Eu posso vir aqui, ó, adicionar, renomear, duplicar, então posso duplicar cabeçalhos, duplicar rodapés, tá vendo? E aí fazer o uso dele diferente em outras páginas. Essa aqui é onde a gente define a nossa estilização para texto, para cores, tá? Nossa paleta de cores, a transição de páginas. E aqui, ó, gerenciador de aplicativos, são aplicativos que a gente coloca do Wix no nosso sistema, tá? Eles podem servir para alguma coisa. Aqui está a parte de gerenciamento de banco de dados, que por enquanto a gente não vai mexer, e quando a gente clica aqui, ó,
eles dão essa introdução porque eu comecei no site agora, mas basicamente o que eu tenho aqui, ó, quando eu clico em iniciar, ele me dá aqui a home, a master page, tá? Na home eu tenho, lembrando aqui, enquanto eu falo com vocês, essa parte de codificação ela ficava aqui à esquerda, mas agora ela foi colocada aqui abaixo. Isso trouxe uma melhora pra gente, tá? Dentro desse processo. E a gente consegue programar os códigos que vão na página, tá? Já a gente fala desse conceito do JavaScript. Aqui na master page, esses códigos aqui são executados em todas as páginas e conseguem enxergar os componentes que ficam no cabeçalho e também no rodapé, tá? Só falando aqui sobre esse conceito, em JavaScript nós temos um conceito fundamental, que é o conceito de window, tá? Que são os dados da janela que são carregados, e o conceito de document, ok? Document são todos os componentes que fazem parte, né, do nosso site, né, os textos, os botões e também imagens, enfim, tudo é o document. No Wix, a referência a esse document do JavaScript é esse W, sempre. Que você vira esse W está se referindo ao document. Porque a linguagem Velo, né, como está escrito aqui, como nós usamos, ela é um framework de JavaScript, né, que é bem parecido em algumas vezes com TypeScript também, usando aí algumas referências do TypeScript, mas ela é um framework JavaScript. Então o que ele está dizendo aqui, ó, quando o documento estiver pronto, então a gente vai trabalhar muito com essa função aqui, ó. Então, cifrão.w.onRead, né, ao pé da letra, significa document.onRead. Quando o documento estiver pronto, ó, execute alguma coisa, tá? Então, ó, só para a gente já, né, ser batizado aqui no nosso curso, Hello World, certo? Quem não faz um Hello World iniciando um curso de programação, certo? Tem maldição. Então a gente está dizendo que quando o documento estiver pronto, para ele escrever no console Hello World, tá? O nosso console fica aqui abaixo, e aí ele está carregando o documento aqui pela primeira vez, está aqui o nosso Hello World. Acabamos de fazer o nosso batismo aí, tá? Então aqui é onde a gente escreve os códigos referentes à página home, né? Então a gente pode imaginar que se a gente estivesse escrevendo isso dentro de um editor normal, tipo Visual Studio, assim, ó, tá? Já tem algumas coisas abertas aqui, ó. Eu vou criar um new file aqui, ó, new file. A gente estaria escrevendo mais ou menos em home.js, né? Ele quer salvar aqui, mas está tudo bem, home.js. Então, isso aqui basicamente é o documento home.js, é assim que a gente tem que entender, ok? E a master page é carregada em todas as páginas sempre. Tá? Aqui é onde a gente vai escrever a nossa codificação. Uma outra opção que nós temos é, clicando ali no Velo, abrir e fazer essa codificação numa outra aba no Wix IDE Visual Studio. Visualmente ele é mais amplo, tá? Você vai ver que a gente tem aqui, ó, dentro de src, assim que ele carregar, dentro de pages, a gente vai ter a nossa home, e está aqui exatamente o código que a gente fez, ó. Então a gente vai dar um console.log hello world, tá? E agora eu vou lá, ó, só para a gente ver, já sair do zero aqui com alguns conceitos. Deixa eu voltar aqui. Vamos colocar ali um texto, tá? Aqui. Esse texto aqui ele se chama text4, tá vendo? Text4. E a gente vai vir aqui, ó, e a gente vai dizer o seguinte: cifrão W, né? O nosso text4 ponto text vai ser igual a hello world. Se você notou, né, se você conseguiu notar, eu vou vir aqui e vou carregar de novo, tá? A gente lá no IDE, ó, hello world, a gente não tem a visualização, por exemplo, das sugestões de código, né? Se eu estivesse digitando o mesmo código aqui, ó, na frente, né, direto nesse processo aqui de text4, você vai ver como assim que eu digito cifrão W, né, ele está dizendo que eu não posso
editar porque o XDE está aberto. Então fecho o XDE e agora eu posso voltar a editar aqui, ó. Se eu botar aqui um cifrão W, ó, ele já acha aqui o text, né? Só cifrão WT, aqui ó, text 4, certo? Eu já tenho aqui sugestões de código. Então, quando a gente for codificar códigos da página, é muito mais fácil programar aqui, ok? Então esse é o nosso ambiente de trabalho. Espero você na próxima aula. Até lá!